Fala pessoal, fala todo mundo que está acessando o nosso canal aí do YouTube. Já peço aqui no início que vocês se inscrevam, compartilhem o nosso canal Júnior Joinha Esportes, aqui falando tudo sobre esporte aqui no Brasil, principalmente falando sobre Campeonato Brasileiro. Primeiramente, sempre priorizando o futebol, mas assim eu vou estar falando também de outros esportes aqui no nosso canal. Peço encarecidamente que vocês se inscrevam, comentem, dê ideias, compartilhem, por favor. Hoje, chegando aqui com a nossa convocação da seleção brasileira. Aí eu te pergunto, você concorda? Você concordou com os jogadores que foram convocados pelo Ancelotti? Isso que a gente vai ver aqui agora no nosso canal. Peço que vocês sempre estejam ativando as notificações para que vocês recebam aí quando eu coloco vídeos novos aí. Bem, falando sobre convocação da seleção brasileira. Vimos que o Ancelotti, quero acreditar sim, que ele realmente vai estar só testando alguns jogadores que ele ainda tem dúvida. Jogadores esses, alguns até que eu levei como surpresa, porque tem alguns que já não precisava, até porque é amistoso contra a Coreia do Sul, contra o Japão, e se for para testar jogadores que você já tem certeza que vai levar, seria melhor você convocar tantos outros que já tem aqui no Brasil, que está jogando aqui dentro do Brasil. Por exemplo, goleiro mesmo, ele trouxe Bento, Ederson e Hugo Souza. Vamos lá. Bento fez um grande campeonato quando estava aqui no Brasil, foi para fora. Goleiro muito bom, novo. Sim, tem chance sim de ir para a Copa. O Ederson seria uma pessoa que seria um goleiro que você não precisa nem testar mais. Não tem o que testar em Ederson. Ederson já mostrou que é um bom goleiro, é experiente. Não tenha dúvida que acredito que seja até o titular da seleção brasileira. E o terceiro colocado, Hugo Souza. Pera aí, Hugo Souza, a gente tem tantos outros goleiros aí, Palmeiras, o próprio goleiro, um goleiro que acho injusto não ser convocado, é o goleiro do Vasco, Léo Jardim. O cara vem fazendo um belíssimo campeonato e até agora sinceramente não vejo chances dele ir para a Copa. Bem melhor do que o Hugo Souza. Hugo Souza, para mim, ele não dá segurança, às vezes ele meio que se afoba, não sei. Eu acho que não é goleiro de seleção. Ah, Júnior, o goleiro tá no Corinthians. Tá no Corinthians, foi do Flamengo. Mas eu sou flamenguista, como todos sabem. Eu nunca gostei de Hugo Souza. Não, Júnior é ruim? Não. Hugo Souza não é ruim. Começou até muito bem no Flamengo. Mas eu acho que ele não seria um goleiro para chegar até uma seleção brasileira. Não pelo goleiro que ele é. E sim por outras tantas opções que temos aí para a seleção brasileira. Aí você parte lá para a zaga. Vem Éder Militão. Tá, jogador de seleção? Mas será que não tem um outro zagueiro? Tem tantos outros zagueiros aqui jogando aqui no Brasil, melhor do que o Éder, eu particularmente acho, melhor do que Éder Militão. Tem tantos outros. Vocês procurarem, pararem para analisar aí, vocês vão ver que tem zagueiros aí que mal foi convocado e melhor do que o próprio Éder Militão. É para testar? Beleza, vamos testar. Mas que se lá na frente, na escolha, seja convocado realmente para uma Copa do Mundo aquele que merecidamente tiver em boas condições de disputar uma Copa do Mundo. Vem o Fabrício Bruno. Fabrício Bruno começou muito bem, foi pro Flamengo, jogou muito bem também.
Acredito que seja um jogador de seleção, sim. Ele é muito rápido na sua retaguarda. Não é aquele jogador, não é aquele zagueiro que um atacante coloca a bola na frente, ele não acompanha. Ele acompanha sim, corre. É muito veloz. Sim, merece ser convocado, merece ser testado. Gabriel Magalhães. Gabriel Magalhães é um zagueiro que muita gente não tinha ouvido falar. Eu, particularmente, ouvi pouco. É bom? É. Mas para mim é igual a Éder Militão. Eu acho que tem zagueiros melhores jogando até aqui dentro do Brasil. Mas é para testar, beleza? Leva lá o Gabriel Magalhães, sendo que na hora do vamos ver, leve aquele que merecidamente tem condições de participar da seleção brasileira. E o Beraldo, jogador do que foi de São Paulo, zagueiro muito bom, novo, foi para fora. Acredito que ele vá até para a Copa do Mundo. Acredito que esteja, que agora vai ser testado definitivamente, e eu acho que ele vai assegurar sim essa vaga dele para a Copa do Mundo. Você parte agora lá para os meias. Mesmo você trouxe André. André, para mim, é um dos melhores jogadores desde a época do Fluminense. É um cabeça de área muito bom. Sabe sair com a bola, sabe jogar, tem passe bom. Merece sim ser convocado. Também merece sim ir para a Copa do Mundo do próximo ano. Vamos para o Bruno Guimarães. Guimarães. Eu acho que o Breno Guimarães já mostrou que o jogador que ele é. Se merece ir ou não, se merece ir ou não, vai depender dos outros jogadores que foram convocados e que foram testados. Tanto anteriormente a Ancelotti, como agora por ele, que é ele que vai decidir quais são os jogadores que ele vai levar. O Breno Guimarães já teve muita oportunidade mesmo de mostrar o seu futebol dentro da seleção brasileira. É um jogador bom? É de seleção? Mais uma vez eu digo, vai depender daqueles que foram testados, serão testados, e o Ancelotti, acredito que ele tem a possibilidade, tem o conhecimento totalmente técnico de levar aquele que estiver em melhor forma. Casemiro para mim não iria mais para a Copa do Mundo. Júnior, jogador já é ruim? Não, pelo contrário, o Casemiro sempre foi um grande jogador, sempre foi um líder, mas acho que já deu o que tinha que dar, como tantos outros jogadores na seleção. Thiago Silva, Marquinhos, esses daí para mim já deram o que tinha que dar pela seleção brasileira. Você parte para o João Gomes, menino novo, bom, jogador bom, vem se destacando. Acredito sim que ele tenha ótimas chances de ir para a Copa do Mundo. Jogador novo, aí ele vai pegar de 1 a 3 Copas do Mundo tranquilo. Tanto ele como o próprio Andreas Pereira, que voltou a guia agora para o Brasil, para o Palmeiras, tem grande oportunidade de ir para a seleção, que não foi convocado. Não foi convocado dessa vez pelo Ancelotti, o Andreas Pereira. Mas acredito que ele tenha essa oportunidade de ir para a Copa do Mundo. Você parte para o Joelinton. Joelinton foi um jogador que muita gente não conhecia. Pouco tempo aqui no Brasil, foi para fora, se destacou em alguns clubes lá de fora, foi convocado até por técnicos anteriores. Porém, acho que tem muitos jogadores também melhor do que ele para uma seleção brasileira. Para uma seleção brasileira. Gente, o que eu estou falando é o seguinte: é aquela questão que aconteceu em 94, que aconteceu até em 2002, de você ter a seleção em mente, os titulares. Entendeu o que eu estou dizendo? É essa a questão. Então, assim, tem jogadores que realmente tiveram oportunidade. O Joelinton jogou o feijão com arroz, para mim, dentro da seleção. É jogador de clube, para mim, mas não é de seleção. Tem melhores aí. Você parte para o Paquetá. Paquetá é
é aquele jogador que o técnico quer ele dentro do elenco. Porém, não tenho certeza que ele merece ser convocado definitivamente para uma Copa do Mundo. Até pelos problemas que vinha passando, que acabou de passar. Acredito que ele vá para a Copa do Mundo, sim. Tem futebol para isso. Não sei se como titular, mas acredito que ele vá para a Copa do Mundo do próximo ano. Tem futebol, o menino tem futebol. E os atacantes, você parte lá para Estevão, sem comentário. Estevão, um jogador muito bom, se destacou muito no Palmeiras, está lá fora, jogador ótimo, de seleção. Martinelli, jogador bom que não teve muita oportunidade na Copa passada. Para ser titular, Júnior, não. Vai ser banco de novo. Acredito. Fica lá na suplência. Assim que precisar, que ele entre. O Ancelotti tenho certeza que colocará. Jogador bom, sabe fazer gol, corre, dribla. Igor Jesus, grande oportunidade. Saiu do Botafogo, foi para fora. É matador, é aquele centroavante nato, dentro da área, muito bom também. Que acredito também que tem outros jogadores também como ele, o do Cruzeiro, o Caio Jorge, o Pedro do Flamengo em boa fase. Acredito que até próximo ano aí, Caio Jorge, Pedro, eu acho que ainda terão oportunidades. Matheus Cunha, acredito que esse daí já deu o que tinha que dar. Não tem mais o que testar na seleção, até porque tem outros centroavantes aí melhores. O menino que foi do Fluminense, que me foge a memória agora, que foi convocado pelo Chelsea, que tá no Chelsea, foi convocado na Copa do Mundo agora, de clubes. Cara, perfeito para ir para uma Copa do Mundo, bem melhor do que, na minha opinião, bem melhor do que o Matheus Cunha. Richarlison já deu o que tinha que dar também para a seleção, jogador de clube só. Acho que não merecia mais ser convocado, até pelo que ele já mostrou na seleção. Teve oportunidade, teve várias oportunidades, não foi aquele jogador. Porque, gente, é aquela questão, principalmente atacante, centroavante nato. Você tem que ser o atacante e não mais um atacante matador. Você tem que se destacar. E então eu acho que ele está muito abaixo de um Caio Jorge, de um próprio Pedro, de um próprio Igor Jesus. Dentre esses aí, eu acho que ele não terá essa oportunidade. Você parte para o Rodrigo e para Vinícius Júnior, os dois de vez. Esses daí, sem dúvidas, tem que ser convocados. Jogadores sem palavras, não tem nem o que discutir em relação ao Rodrigo e ao Vinícius Júnior. Então, pessoal, é essa questão que eu falo, dessa convocação brasileira, que às vezes a gente fica até na dúvida de quem vai, de quem não vai. Ver jogadores sendo convocados que você diz, não, para que ainda testar esse jogador? Se ele já teve a oportunidade e não aproveitou. Como também outros que foram convocados dessa vez e que não precisariam ser mais convocados pelo que já mostrou pela seleção brasileira, que não precisaria mais ser testado. Sim, é jogador bom, merece ir para a seleção brasileira, merece ir para a Copa do Mundo em 2026. Vou ficando por aqui dessa vez. Eu peço que vocês compartilhem esse vídeo, se inscrevam no canal do YouTube, no meu canal Júnior Joinha Esportes. Divulguem, comentem, dê ideias, compartilhem, se inscrevam e dê o likezinho lá para a gente poder crescer e levar esse canal para mais cima ainda, todo mundo junto. Forte abraço, galerinha. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Forte abraço, tchau, tchau.